E queria chamar esse cara incrível, genial, fantástico, lindo e noivo. Noivo? Cara, sei lá, velho, não tem adjetivos pra esse cara. De verdade, eu sou apaixonado por ele. Ele é um cara que, desde que chegou na minha vida, já chegou, tipo, sabe aquele cara que você conhece e você já fala assim, conheço há tempo, filho. Trocou uma ideia, conheço há tempos. É esse cara. Então, e é muito bom ver ele crescendo no reino de Deus, ele me ensinando absurdamente. E eu creio que essa noite, mais uma vez, ele vai trazer algo que, cara, que estava escondidinho no coração de papai, no coração de painho. Beleza? Eu quero orar pela vida dele, quero que vocês estendam a mão para cá e abençoe a vida desse homem, que é muito temente à palavra de Deus. Jesus, muito obrigado pela vida do Rodrigo. Eu te agradeço por esse servo incrível que o Rodrigo é. Eu te agradeço, Deus, por esse homem que se coloca à sua disposição de cumprir e de exercer, ó Pai, o chamado dele aqui na terra. Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Rodrigo, Deus, ele busca, ó Deus, exercer o propósito, ó Deus, e não se desviar pelas suas necessidades. Pai, no nome de Jesus, declaro nessa noite um empoderamento e ousadia sobre a vida dele nessas palavras. Ó Pai, que ele libere sobre nós, Deus, uma dose dobrada do teu amor e que saiamos daqui encorajados e, ó Pai, audaciosos em tudo que formos fazer, ó Pai, daqui para frente. No nome de Jesus, muito obrigado por esse cara incrível e por esse culto, que eu já creio que vai ser sensacional. Amém. Boa noite, gente. Então, meu nome é Rodrigo, né, como o Lanzini falou. Esqueceu lá da Fabiana? Então, gente, antes de começar, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quero que vocês sejam sinceros, cara. Pode parecer até meio repetitivo, né, porque foi falado isso o tempo inteiro aqui, já no louvor. E pode crer que a gente não combinou isso. Eu quero que vocês me respondam de verdade, cara. Levanta a mão assim, cara. Quem hoje se sente incapaz, cara, de cumprir aquilo que Deus já te revelou? Quem é que se sente? Levanta a mão, de verdade. Beleza. Te amo, Valtinho. Cara, e Deus, cara, trabalhou muito no meu coração durante essa semana sobre esse tema, né? Que é se sentir, cara, se sentir fraco, se sentir incapaz para cumprir tudo aquilo que Deus já te mostrou. E eu sei que tem gente aqui. E outra pergunta. Levanta a mão para mim, cara. Quem aqui não entende ainda o porquê nasceu? O porquê veio ao mundo? Alguém aqui não entende? Só uma pessoa? 2 pessoas só? Então tá bom. Cara, esse mesmo Moisés que a Esté estava falando aqui, esse que foi chamado de amigo de Deus, esse que falou com Deus face a face, se a gente for pegar lá no início da história dele, lá no início de Êxodo, esse mesmo Moisés, que Deus revelou os mandamentos, que escreveu os 5, podemos dizer assim, livros basilares para se compor o judaísmo, esse mesmo Moisés teve momentos da vida dele que ele não acreditou naquilo que Deus tinha para ele. E é isso que eu quero conversar um pouco com você hoje. Na verdade, eu queria sentar aqui na escada e que todo mundo sentasse no chão, mas isso não vai ser possível. Então, eu queria conversar de verdade. Mas então a gente vai fazer dessa forma. Vou pedir para vocês abrirem em Êxodo 1. Mas é mais para vocês anotarem, porque eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai ficar lendo 1 hora aqui. Mas para vocês anotarem de que essa parte se passa de Êxodo 1 ao 6. É a primeira parte. A parte que conta a história do nascimento de Moisés e tudo mais.
Não, na verdade vou ler só o 2, só para a gente se situar. Nossa. Vou ler só o 2 para a gente se situar, mas lembrando que a gente vai falar de bastante coisa, tá? Vou começar aí pelo verso 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, porque das águas o tirei. Fecha os olhos mais uma vez. Senhor, colocamos agora em tuas mãos, Senhor, os nossos corações, Pai, e nossas mentes, Senhor. Leva-nos cativos, Senhor, ao teu trono, à tua presença, Pai. Senhor, venha destruir agora todo espírito de distração, Pai. Venha repreender, Pai, toda acusação de Satanás nesse momento, Senhor. Que todas as pessoas aqui possam entender que são filhos do Senhor e são herdeiros da tua herança, Jesus. Pai, se manifesta aqui, me usa, Pai, como um canal, Senhor Deus, e que os corações aqui estejam prontos para receber a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Cara, então, foi muito louco, porque Deus tinha me falado assim: Rodrigo, a pregação que vai acontecer na segunda-feira, cara, vai ser uma das mais difíceis da sua vida. Aí eu fiquei pensando, cara, por que, mano? Por que isso vai acontecer? E começou a vir no meu coração a palavra desânimo. O tempo inteiro, desânimo, 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 desânimo. E eu fiquei, caramba, cara, será que a galera vai chegar, tipo assim, quebrada, vai chegar desanimada? E eu vi que sim, mano. E, cara, eu vou te falar, ninguém é de ferro, sabe? Ninguém é de ferro. E não se cobre isso. Eu sei que hoje muita gente chegou aqui, cara, tipo, destruída. Muita gente chegou aqui abalada, triste. Mas, cara, eu tenho certeza que o Senhor está aqui para renovar as suas forças, cara. Eu tenho certeza. Permita-se, cara. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração hoje. Permita. Eu sei que você não veio aqui à toa. Eu sei que você não veio trocar ideia aqui. Eu sei que você veio porque você está com fome e sede de Deus. E você entende que só Ele pode mudar algo na sua vida, cara. E é por isso que eu vim aqui também. É por isso que nós estamos aqui juntos, amém? Amém? Então, cara, vamos conversar um pouco aqui sobre a história de Moisés, né? Aí a gente vê lá Gênesis e tal, todo mundo já leu, creio eu. E aí no final de Gênesis, a gente vê, né, a região onde os hebreus se instalavam passando por uma grande fome, né? E como a gente sabe, José, ele tinha ido para o Egito, foi vendido pelos irmãos e tudo mais, e estava lá, estava sendo governador, né? E o Egito passava por um momento muito próspero. E, cara, Jacó já estava bem velho, né? E Jacó, ele vai para o Egito junto com os seus filhos, irmãos de José, para poder viver no Egito, para poder ter uma vida mais tranquila, uma vida com fartura de alimentos e tudo mais. E o faraó da época, ele amava muito José.
E ele deu uma porção de terra, uma ótima porção de terra para o povo hebreu. E eles se instalaram lá, e eles ficaram lá, se reproduziram, cresceram muito, né? E aí, beleza. E essa geração morreu, passou-se o tempo, essa geração morreu. José e seus irmãos morreram, né? O pai de José, Jacó, já havia morrido, ele já era velho. E o faraó, que amava José, também morreu. E aí assumiu outro faraó, certo? E esse faraó, cara, ele começa a se assustar com o tamanho do povo hebreu. Ele olha assim, caramba, cara, olha como é que esses caras estão se multiplicando, olha como eles estão crescendo, olha como eles estão se tornando um povo forte. E aí o que ele faz? Ele escraviza o povo descendente de Jacó. Ele escraviza eles e começa a impor sobre eles um jugo muito pesado, né? Começa a agredi-los, começa a fazer, tipo, injustiças mesmo com o povo, né? Só que tem uma coisa curiosa. Quanto mais os egípcios castigavam os hebreus, mais eles cresciam. Isso era muito engraçado, né? Tipo, quanto mais eles sofriam, quanto mais tinha esse racionamento de alimentos, quanto mais eles se ferravam, cara, mais eles multiplicavam. E aí beleza, né? Esse novo faraó, ele não conheceu José, então por isso ele não tinha nenhum afeto com os hebreus, né? E aí beleza. Ele começa a ver, ele pensa numa forma, cara, como é que eu vou fazer esse povo parar de se multiplicar? E ele pensa assim, o que eu vou fazer? Eu vou proibir as parteiras hebreias de fazerem com que essas mulheres concebam o filho, né? E aí ele manda todas as parteiras matarem os filhos homens do povo hebreu. Só que as parteiras, elas desobedecem, porque elas são tementes a Deus. Elas não iam matar crianças. E aí elas desobedecem, né? E aí o faraó, cara, fica possesso, ele fica, não é possível. E aí o que ele pensa? Então, já que vocês estão desobedecendo e essas crianças estão nascendo, então agora todas as mães vão ser obrigadas a jogar no rio Nilo todos os filhos homens, né? E aí é nesse contexto que Moisés nasce. E aí, beleza. A mãe de Moisés... Tá saindo som aí? A mãe de Moisés vai lá, né? Faz as coisinhas, engravida. E Moisés, cara, ele nasce uma criança muito formosa, muito bela, né? E aí, tipo assim, ela olha e pensa, cara, meu filho não vai durar. Meu filho não vai durar. Ele vai ser rapidamente identificado. Então ela esconde Moisés. E ela esconde Moisés mais ou menos por 3 meses, né? Ele cresce um pouco, amamenta e tal, pouca coisa. Mas aí depois disso ela não consegue mais esconder ele. E aí o que ela faz? Ela vai, coloca Moisés num cesto e joga no Nilo, né? E aí a gente começa a ver já o cuidado sobrenatural de Deus com Moisés, cara. Porque um neném, uma criança, ela era jogada no Nilo, obviamente, para morrer, né? E aí, cara, Moisés vai, desce o rio, e aonde que ele para? Exatamente onde estava a filha de Faraó. Como vocês sabem, Faraó era um monarca do Egito, era o rei do Egito. E, cara, a filha dele encontra Moisés. E aí ela olha, né, caramba, esse neném e tal. Aí uma serva dela, que é hebreia, fala assim, poxa, você quer, que foi o que a gente leu, né, você quer que eu chame alguém do povo hebreu para poder cuidar dele nessa primeira infância, na qual ela precisava, na qual Moisés precisava ser amamentado, precisava ser cuidado pela sua mãe, né, pela sua ama de leite, ou a sua mãe. E aí, cara, ela vai, a filha de Faraó vai e fala, não, beleza, vai lá. E aí ela vai e chama, só que ela sabe que Moisés é filho daquela pessoa. E aí ela vai lá e chama exatamente a mãe de Moisés. E aí você vê, cara, como o cuidado de Deus é. Moisés foi jogado no rio e mesmo assim ele foi cuidado pela sua própria mãe, cara. Ele voltou para o colo da sua própria mãe. E aí ele foi
foi criado, essa primeira infância ele passou com a sua mãe biológica. Mas ele chegou numa certa idade que ele tinha que ser devolvido, né, à filha de Faraó, que como se fosse adotá-lo. E aí, se eu não me engano, não sei se foram uns 6 anos, eu não lembro agora, mas foi depois de já ter amamentado. E aí ele foi para a casa de Faraó e foi criado lá. Aí fala que a filha de Faraó colocou o nome dele de Moisés, porque nas águas ela achou. Aí beleza. E cara, como vocês sabem, o Egito era tipo assim, uma das, não pode falar nação, né, mas um dos povos mais tecnológicos ali do Médio Oriente, da época, né. Então, cara, Moisés foi criado na família real egípcia. Ou seja, ele recebeu uma das melhores educações possíveis. E ele aprendeu como guerrear, aprendeu técnicas de batalha, ele aprendeu a como se comportar como um príncipe. E aí, beleza, ele recebeu aquela educação e tal, foi crescendo, e passaram-se muitos e muitos anos. E o povo lá, o povo que era do sangue de Moisés, sofrendo e tudo mais. E aí, cara, até que um belo dia, Moisés vai visitar o seu povo, né? E aí ele vai, tá passando na rua e tal, e vê um egípcio chicoteando um hebreu. E ele olha e fica, tipo assim, indignado, né? O sangue dele sobe, ferve, e ele vai lá e mata o cara. Aí ele vai e mata o cara. Aí beleza, ele sai. Só que aí, no outro dia, ele tá andando de novo. E aí ele vê que tem 2 hebreus brigando. E aí ele tenta se meter nisso, né? Tenta falar, caraca, não façam isso, não sei o que lá. E aí, o que acontece? O hebreu vai e fala o que pra ele? Pô, você vai me matar igual você matou o egípcio? E aí ele fica tipo assim, caraca, me descobriram. E aí, ele tem que meter o pé. E ele sai correndo. E aí ele foge do Egito, porque o faraó descobre isso, né? Imagina o que é você, tipo, matar alguém da guarda real. Logo o faraó ia pensar, pô, cara, Moisés está se rebelando. E ele tem que fugir, né? E aí ele foge para Midian. E aí lá que ele encontra a esposa, né, a Zípora. E aí ele tem um filho, que o nome dele é Gerson. E aí, beleza, aí passam-se os anos lá também. E aí Moisés descobre que o faraó que estava buscando matá-lo, morre, né? E aí é nesse momento que Moisés ouve pela primeira vez a voz de Deus, né? Calma aí, deixa eu beber água, cara, minha boca tá seca já, peraí. Desculpa, gente. E aí, cara, Moisés escuta a voz de Deus pela primeira vez. Obrigado, Fabi. E aí, como vocês sabem também, foi através de uma sarça, né? Moisés vai e escuta Deus falando, Moisés. Aí ele olha, caraca, mano, será que eu tô ficando maluco? Nunca tinha escutado a voz de Deus. E aí, quando ele olha, imagina, cara, tipo assim, imagina quando você se converteu. Agora a gente já tá acostumado com umas paradas, tipo assim, doidas que Deus faz. Mas imagina na época que, tipo assim, você não conhecia Deus. Você tá andando na rua, aí tu escuta. Rafael, aí tu, caraca, mano. Aí quando tu olha assim, Rafael, aí tu olha pra árvore assim. E tu, caraca, essa árvore tá falando, mano. Tipo, você deve ter sido muito louco. E a árvore começa a pegar fogo e não tá pegando fogo ao mesmo tempo. Muito doido. E aí Moisés, tipo assim, que isso, cara? Aí ele vai, né, e toda aquela história também, do tira essas sandálias dos pés, isso daqui é terra santa e tal. E aí Deus vai lá e fala para Moisés, né? E ele começa a revelar para Moisés o para que Moisés nasceu, o propósito de Moisés, o porquê isso aconteceu, né? E aí ele mostra para Moisés, Moisés, eu te chamei para libertar o meu povo. Eu te escolhi para libertar o meu povo. E cara, e aí Moisés diante daquilo, mano, ele começa a duvidar, né? Ele pensa, caraca, não é possível. E aí ele começa a contestar Deus. Ele fala, não, Deus, mas como assim? Como é que eu vou falar para o povo? Eles não vão me ouvir. Tipo, quem sou eu? E aí Deus vai lá e fala, tá, mas não é você tem que falar que o eu sou está te enviando. Sou eu que estou te enviando. Você tem que falar isso, não é
você falar que é você, que é a sua voz. Tem que falar que sou eu. E aí Moisés vai lá e fica contestando com Deus lá há um tempão. Até que Deus fica muito irado. E tipo, dá um chega pra lá e fala, Moisés, para com isso, cara. Cara, e aí eu tava pensando, né? Quantas vezes eu me deparo com isso assim na minha vida, né? E quero que você pense também. Quantas vezes você já se deparou com isso e quantas vezes você ainda se depara com isso? Sabe? Eu sei que é muito difícil, cara. Deus já me revelou coisas sobre a minha vida que eu, cara, ainda não faço ideia como que isso vai acontecer. E dá medo, mano. E dá medo. E eu sei que isso acontece com vocês também. Ontem no discipulado a gente estava conversando sobre isso, né? O como cara, que é difícil quando Deus te fala alguma coisa e você, tipo, olha para você mesmo e fala, não, Deus, não é possível, cara. Eu acho que é esse um dos motivos também, né? De Deus não, sei lá, não te mostrar tudo que vai acontecer no teu futuro. Porque você vai acabar olhando para você naquele momento e vai ficar com medo. Então Deus sabe de todas as coisas. E por isso que Ele vai revelando progressivamente o que Ele tem para você. E cara, e aí beleza, né? E aí Moisés ouve, né, essa revelação de Deus. E agora ele sabe o que ele tem que fazer. Aí tu pensa, não, caraca, mano, agora que Moisés entendeu, agora que ele ouviu a voz de Deus, ouviu Deus falando numa árvore pegando fogo, agora foi. Mas aí o que acontece? Moisés duvida de novo, cara. E tu fica assim, cara, não é possível, mano. Não é possível. E aí Moisés vai lá e fala, não, Deus, eu não acredito nisso, não é possível, não sou eu. O Senhor tem que levantar outro e tal. E aí Deus vai lá, se vocês forem olhar, vou até ler o... Deixa eu ver aqui se eu acho. Ele fala, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. E Deus já falou, cara. Falou, cara, você vai tirar o povo do Egito. E você vai voltar, o seu povo vai voltar a sacrificar para mim nesse monte, cara. Deus já tinha dito. E aí Moisés vai lá e duvida. E aí Deus vai e fala, tá bom, beleza. Você duvida? Então eu vou dar mais demonstrações de que eu sou contigo. E aí Deus começa a conceder poderes a Moisés, né? Deus vai lá e fala, Moisés, olha para tua mão. Aí Moisés olha e a mão dele está perfeita. E aí Deus fala, bota a mão no peito e agora tira. E aí quando Moisés tira, a mão dele está coberta por lepra, cara. A mão dele está toda leprosa. E aí ele fala assim, cara, que isso? Aí Deus vai e fala, bota a mão no peito de novo. E aí Moisés bota. E quando ele tira, a mão dele está totalmente curada. E aí Deus vai e fala, não, Moisés, eu ainda vou te demonstrar mais que eu estou contigo. E ele vai e fala, lança esse bordão que você tem, esse cajado em terra. E o cajado vira uma serpente, cara. E aí Deus falando, tá, beleza. E aí tu pensa, cara, agora foi. E aí, beleza. Moisés volta pro Egito. E, cara, ele tem medo, mas ele vai, mano. E o que é muito curioso é que quando ele chega lá, ele contesta o Senhor assim, Senhor, eu não sei falar. Como é que eu vou falar para o faraó? Aí Deus olha assim, caraca, mano, tá difícil. Ele vai e levanta Arão como um porta-voz de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés seria como Deus, no caso, ele traria as revelações, os comandos de Deus, e Arão seria uma boca que falaria aquilo que Deus tinha para Faraó. E aí ele fala, isso é um grande desafio, cara. A gente estava até conversando no discipulado também sobre Jeremias, e aqui acontece uma coisa parecida. Deus vai lá e fala, Moisés, você vai falar com o Faraó, e eu vou endurecer o coração dele. E ele não vai te ouvir. E eu acho que, cara, isso é um desafio, assim, absurdo, sabe? Imagina, Deus fala contigo, Felipe, você vai falar 500 vezes pro Rodrigo isso, e ele não vai te ouvir. Cara, imagina o conflito mental que você fica. Tipo, você vai lá e fala, e a pessoa não te ouve. E você pensa, pô, cara, será que realmente Deus falou isso comigo?
Ou será que a mensagem que eu estou levando é falsa? Sabe? Você vai contestar isso. Então você imagina o que Moisés passou ali. E aí Moisés foi lá várias vezes e falou com o faraó, falou, e faraó não ouviu, cara. E um dos primeiros sinais que ele faz é essa questão do bordão virar serpente. Moisés vai lá e faz isso na frente do faraó também. Ele vai lá, faz o bordão dele virar serpente, o faraó olha aquilo e não acredita. E ele vai e fala, tipo assim, isso é magia. E ele chama magos que fazem os bordões deles virarem serpente também, mas a serpente de Moisés vai lá e come a serpente desses magos. Mas beleza. Moisés insiste. Aí acontece aquilo que a gente sabe da questão das pragas, né? E aí ocorre todas aquelas pragas lá, até que o filho de Faraó morre e Faraó permite que o povo saia. Tá, beleza. O que a gente pode tirar, cara, de lição disso? Deus não desistiu de Moisés, apesar da incredulidade dele. E, cara, Deus não desiste de você, apesar da sua falta de fé, apesar da minha falta de fé. Só que a gente não pode descansar nisso, cara. A gente não pode viver um dia, cara, eu sou filho do rei, eu sou incrível, eu sou herdeiro, não sei o quê. E no dia seguinte, cara, eu sou um lixo, a minha vida é desgraçada. Cara, isso não é saudável. Isso não é saudável, cara. E eu sei o quanto que isso acontece. A gente tem uma cultura muito ruim de viver as coisas escondidas. Eu sempre falo disso, eu acho isso horrível, cara. Só que a gente criou uma cultura de aparência. A gente criou uma cultura de aparência. Às vezes você não crê naquilo que Deus tem para você, mas você fica quieto, cara. Você senta aí, é mais confortável você chegar, sentar no banco. Pá, é o que a Esté falou da luz. A luz, quando bate em tudo, tu fica chapado no espírito e depois tu mete o pé e se afunda na crise de novo, cara. Você acha que Deus quer isso para você? É claro que não, cara. É claro que não. Eu estou olhando para alguns rostos aqui que eu já conheço há muito tempo, cara. Há muito tempo. E Deus já revelou, cara. Deus já revelou o que Ele tem para certas pessoas. E eu sei o quanto é difícil, cara. Eu sei o quanto é difícil. Imagina, uma criança que teve a sua família desestruturada, os seus pais divorciados, Deus falando, cara, eu vou te levantar como um exemplo de marido. Tu vai olhar, cara, mas toda a minha família é divorciada, como é que eu vou ser isso, cara? Mas, cara, o que importa é, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, cara. É por isso que Ele te escolheu, por isso que Ele me escolheu. Ele não nos escolheu por capacidade, cara. Não foi por isso. A gente precisa parar de ficar vivendo esse evangelho meritocrático, cara. Eu sempre falo disso porque isso destrói a sua vida, mano. Porque você olha pra você hoje, eu tô bem, então Deus me ama. Amanhã, eu tô mal, Deus me odeia. Não! Deus nunca deixa de te amar, cara. Nunca deixa de te amar, mano. E eu digo isso com muito temor no coração, cara, sabendo que é duro. Não tô falando que isso é fácil. Não tô falando que isso é fácil. É difícil descobrir a identidade em Deus. Mas o primeiro passo é você assumir isso, cara. É você assumir que você não sabe quem você é. E falar, Deus, eu tô perdido, Pai. Senhor, eu tô perdido. Eu não aguento mais sentar nesse banco e ver as pessoas falando de identidade. A gente já falou de identidade 700 vezes aqui. E você ainda não sabe quem você é, cara. Deus quer dar um basta nisso, cara. E você precisa crer. Você não é um espectador, cara. Você é participante desse culto, cara. Você é participante. E não são as suas palavras simplesmente que agradam a Deus, é a tua vida, o teu coração, cara. E Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em você, o culto é aqui dentro, cara. E Ele te escolheu para algo. Mesmo que você olhe hoje e pense, caramba, Deus, eu sou tão fútil, eu sou vulgar, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou viciado em pornografia.
eu sou homossexual, eu sou um bandido. Caraca, e daí, mano? Vinde a mim como estás. Vinde a mim como estás, cara. E Deus vai te aperfeiçoar. Abram aí, cara, em Efésios 4. Como eu sempre falo, cara, eu acredito que cada ser humano carrega uma mensagem especial dentro do coração. Eu acredito de verdade, cara. Eu acredito que o que o Jonathan tem no coração dele, só ele tem, cara. Acredito que o que o Alexandre carrega, cara, só ele carrega. Eu acredito que cada um foi feito especialmente por Deus. Deus não fez ninguém em série, cara. Nenhum DNA é igual, idêntico ao do outro, mano. Nós não fomos feitos em série. Nós fomos feitos individualmente pelo Senhor. Cada um aqui tem algo especial, cara. E eu quero falar um pouco com vocês sobre Efésios 4. Efésios, cara, é uma carta que fala sobre a igreja, que fala sobre o funcionamento da igreja. Como a igreja funciona, como a igreja se move, a identidade da igreja. E basicamente a carta fala sobre isso. E vamos ler um pouquinho para a gente conversar. Do 4, o capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cara, essa passagem é incrível, mano. Eu acho ela incrível. Aqui Deus está falando, basicamente, sobre a graça dele e os dons, os presentes que ele ofereceu a nós de graça. Os equipamentos que ele deu para a igreja funcionar. E, cara, é muito maneiro isso, muito maneiro isso. Aí a gente vê aqui. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, cada um de nós recebeu uma proporção do dom, do presente de Cristo diferente. Existe sim algo comum. Todos nós recebemos graça. Isso é algo comum. Todos nós temos acesso ao Pai de graça, sem merecermos. Ponto. Agora somos sacerdotes de Cristo.
Isso foi dado a todos nós. Todos nós temos acesso ao Pai. Mas a cada um também foi dada uma medida especial do dom de Deus. E aí que entra. Ele começa a separar. Até no título da minha Bíblia diz: o santo ministério e o serviço dos santos. A gente costuma muito confundir o que é ministério, do que é dom e do que é talento, né? E ministério só existe 5, né? Não existe tipo assim, o meu ministério é a mídia, tipo assim, biblicamente que eu digo. A mídia a gente chama de ministério ou de base, mas isso é uma forma por exemplo, vou dar um exemplo. A mídia, o story da Wave, existe o ministério de story na Bíblia? Não existe. Mas o story é o quê? Uma ferramenta que Deus usa para o evangelismo. Mas qual é o ministério que se aplica ali? É o evangelismo. Consegue entender isso? E isso traz muita confusão, cara. Traz muita confusão. Eu mesmo já confundi muito isso. E esses 5 ministérios são a forma que o Senhor trabalha na igreja. São as 5 coisas, alicerces para o funcionamento da igreja. Mas existem várias ferramentas na qual esse ministério se aplica. Conseguiram entender isso, né? E aí, beleza. Isso me trazia muita confusão também, né? Porque às vezes eu ouvia, tipo assim, o cara tem ministério pastoral, mas é do ministério de louvor. Eu ficava, caraca, que doideira, não sei o quê. Mas aí eu entendi que não é isso, é diferente. Mas beleza, vamos construir isso aqui juntos, a gente vai entender. Aí o primeiro ministério que aparece aqui, que é o de apóstolo. E fala que Deus concedeu a alguns para serem apóstolos, né? E por muito tempo, cara, eu era do tipo do cara também que eu não via muito... obrigado por ter colocado aí. Eu ficava assim, caraca, mano, o apostolado foi uma coisa que foi para uma certa época, não sei o quê, hoje em dia não existe mais apóstolo, eu achava isso. Mas, cara, eu entendi que esse ministério continua sim existindo, né? E, cara, o apóstolo, ele nada mais é do que o cara responsável por implantar igrejas, cara. Não só isso, mas ele é o responsável por implantar a visão de Deus em determinado lugar. Ele é um cara que vai lá, implanta, cuida, rega e sai. Muitas vezes ele continua mantendo contato com os pastores, assim como o Paulo faz. Por exemplo, Paulo dá um exemplo clássico do que é o ministério apostólico depois de Jesus. O cara ia lá, implantava e continuava cuidando. E visitava de vez em quando, mas ele não ficava fixo ali. E aí, beleza. O segundo ministério que Deus apresenta aqui é o ministério profético. E, cara, pra mim é incrível, mano. Tenho paixão por esse ministério, mano. Tenho paixão. E, cara, o ministério profético, os profetas, eles são responsáveis por manter a visão de Deus sobrenatural sobre um lugar, né? E é muito engraçado, mano. A Esté não tá aqui, né? Mas eu sempre ficava assim, caraca, Esté, eu quero isso, mano. Quero isso, porque é incrível. E, cara, os profetas, cara, eles têm características específicas. Se você reparar, a galera, geralmente, que é chamada para esse ministério, ela tende a ser, como posso dizer, a priorizar tempos sozinhos, longos tempos de oração, longos tempos de busca a Deus, sabe? E tem, tipo assim, facilidade com isso. É natural que isso flua. Isso não quer dizer que quem não tem esse ministério não deve orar, não entenda errado. Mas quem tem esse ministério tende a ter fluidez nisso, sabe? Consegue fazer isso de forma natural. E, cara, é bizarro, é muito louco. A galera que tem esse ministério, não sei se vocês conhecem alguém, quer dizer, a Esté, cara, a Esté tem isso. E você vê que às vezes está conversando assim e tal, e a Esté vem com uma parada maluca, mano. Tipo, vamos fazer, sei lá, vamos todo mundo deitar no chão. Aí tu fica, caraca, que isso, cara? Aí tu deita no chão e, mano, o mover de Deus surge de um jeito louco, assim, bizarro. E você vê que são revelações guiadas diretamente, cara, dos céus, mano.
E aí, beleza. O terceiro ministério que Deus apresenta aqui é o ministério evangelístico. Deus concedeu para alguns o ministério evangelístico. E não confunda também evangelismo com, sei lá, com missões para a África, porque as pessoas às vezes acham isso, né? Tipo, eu fui chamado para ser evangelista, então eu vou para a África. Caraca, mano, tem evangelismo aqui, ó. Aqui na praça. Tem evangelismo no teu vizinho. Isso não quer dizer que pessoas também não foram chamadas para a África, mas nem todo mundo. E cara, se você conhece alguém também que foi chamado para esse ministério, você vê como que o cara tem facilidade, mano. Se você também foi chamado para isso. Às vezes você não desenvolveu isso ainda, mas você olha para você e tu pensa, caraca, olha que facilidade que eu tenho de explicar o evangelho para as pessoas que não conhecem Jesus. Tu vê que a galera tem uma facilidade muito grande, mano. Eu claramente não tenho isso. Eu para evangelizar, eu tenho que conversar com a pessoa numa hora, mano, até conseguir tocar no assunto. Eu demoro muito. Eu queria conseguir, tipo assim, chegar do nada e começar a falar, mas, mano, eu fico mó tempão. Tipo, se eu pegar o trem e for falar de Jesus pra alguém, eu vou daqui de Campo Grande até a Central e lá eu consigo falar. Fico cozinhando o cara uma hora, mano. Mas tu vê que, tipo assim, a galera que tem esse ministério, cara, flui de um jeito muito fácil. Muito fácil. E outra característica também, eles são muito criativos, cara. São muito criativos para facilitar o entendimento do evangelho. E como eu falei, às vezes você tem isso dentro de você, você sente esse desejo, você sempre está com os olhos para fora, mas você não desenvolve isso. Isso é um problema, né? Porque não é porque você tem um ministério, tipo assim, cara, tem um ministério pastoral, tu já é o Billy Graham. Não é, cara. Tem que desenvolver isso, mano. Você tem que buscar o Senhor, se colocar diante de Deus e aperfeiçoar essas características. E a mesma coisa está aqui, no evangelista. O outro ministério é o ministério pastoral, cara. O ministério pastoral, a galera que geralmente foi chamado... Vocês estão conseguindo ouvir? Porque tá um barulho de chuva. Tá ouvindo direitinho? Tem que aumentar? Agora tá ouvindo melhor? E, cara, a galera do ministério pastoral é uma galera que tende a querer criar raízes, cara. São pessoas que gostam de estabelecer relacionamentos profundos. São pessoas que tendem a olhar a necessidade sempre da galera, mano. Você percebe isso? Que o cara sempre quer cuidar. Que o cara sempre quer fazer uma amizade profunda. Que o cara sempre quer estar junto. E aí, como eu falei, às vezes você tem isso, mas você ainda não desenvolveu. Você sente o desejo. Olha para Alexandre e pensa, caramba, eu quero estar próximo, mas tenho vergonha. Mas você já tem o desejo dentro de você. E, cara, o último ministério aqui é o de mestre. E, geralmente, quem tem um chamado pastoral também exerce esse ministério de mestre. Mas não necessariamente é a mesma coisa. E aí você vê, cara, que os mestres, eles são responsáveis pelo ensino. É óbvio, né? Pelo ensino. E os mestres tendem a ter facilidade com as revelações das Escrituras. Você vê que o cara aprende muito rápido. Coisa que às vezes uma pessoa demora, sei lá, uma semana lendo o mesmo texto o tempo inteiro. O cara bate o olho, tipo, já entendeu, mano. É bizarro. E, cara, esses são os 5 ministérios. E aí, o que eu entendo com isso? Vamos ver, no 12 ao 14. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Cara, o que você entende disso? O que a gente entende disso? Nós funcionamos como um corpo, nós funcionamos como conjunto. O pastor, ele não faz nada sem as ovelhas não fazem nada sem o pastor. O profeta não faz nada sem o mestre. E assim sucessivamente, você não vive sozinho, cara. E para que a gente alcance essa maturidade que Deus quer da igreja, é preciso que todos nós nos posicionemos, cara.
Como eu falei no início, ninguém aqui é espectador, cara. Só que a gente tem essa infeliz ideia, mano. Que a gente chega aqui, mano, eu sou só mais um, eu vou ficar sentado aqui, tranquilão. Mas não, cara. Para que eu alcance a minha maturidade, você tem que se posicionar, cara. Para que você alcance sua maturidade, quem está do teu lado tem que se posicionar. Ninguém aqui é espectador, cara. E a gente precisa entender e aceitar isso, cara. Entender que é desconfortável sim, você ser quebrado, você sair dessa zona de conforto. Mas é necessário. É necessário avançar, cara. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer para sempre cair sempre no mesmo pecado. Para sempre se sentir um menininho, um infantil. Ninguém quer isso, cara. Ninguém quer isso. Deus quer que você se torne homem e mulher de Deus, cara. Independente da idade, mano. Conheço gente de 15 anos que faz muito mais do que uma pessoa de 40, cara. Que está na igreja a vida toda. Isso não tem a ver com idade. Tem a ver com posicionamento, cara. Já tô caminhando pro final. E, cara, Deus, cara, quando, tipo assim, antes de eu entrar aqui, antes de eu vir pra Wave, né, na época Rede Jovem, mas peguei muito, só o finalzinho da Rede Jovem. Antes disso, cara, eu aprendi que a minha caminhada cristã deveria ser sozinho. E foi um grande erro. Eu e muitas pessoas que caminharam comigo, a gente tentava levar tudo sozinho. Tipo, não, cara, eu vou conseguir fazer isso sozinho. Eu vou vencer isso sozinho. E a gente colocava nas nossas costas todo o peso. Sempre colocou. E caminhava sozinho. Só que, cara, isso ferrou muito a gente. Mas muito mesmo. E a gente colheu frutos amargos disso, cara. E quando eu cheguei aqui, eu acho que eu até contei isso na outra pregação. Quando eu cheguei aqui, e o Vitor, cara, ele se colocou à disposição para eu poder desabafar com ele, para poder aprender com ele, para poder ser verdadeiro e abrir todas as minhas dificuldades, as minhas maiores dores. Cara, foi aí que eu comecei a amadurecer. Quando Deus colocou alguém maduro do meu lado, cara. Nós precisamos um do outro. Você não precisa carregar tudo sozinho, cara. Isso é uma grande mentira que inventaram para você. Você vai viver sozinho. Você é forte sozinho. Não, cara. O ser humano é um ser social, cara. E nós, como cristãos, nós só somos completos quando estamos conectados com o resto do corpo. É o que a Bíblia diz. Um braço. Se você arrancar um braço do teu corpo, o que é o braço sem o resto do corpo? Não vai fazer nada, não vai se mexer. E nós precisamos entender isso, cara. Que nós precisamos tomar posição. Não só por nós mesmos, mas pelo nosso irmão que está do nosso lado, cara. Infelizmente, o mundo prega uma vida super egoísta, cara. Você tem que olhar para o seu umbigo, você tem que trabalhar para comprar uma Ferrari, você o tempo inteiro. Mas o evangelho, ele vai na contramão disso. Olhe mais para o seu irmão, cara. Se você não busca força para fazer por você, busca força para fazer pelo teu irmão, cara. Se você não sente dor por olhar alguém passando por necessidade, e você não sente empatia com isso, tem alguma coisa muito errada, mano. Você tá sentado do lado do Alexandre, tô vendo ele lá chorando, lá, caraca, lamentando, e eu olho assim, eu sou eu, pô. Ele que se vire. Pô, cara, que cristianismo é esse, mano? Então busque, cara, amar o próximo como a ti mesmo, mano. Busque aperfeiçoar aquilo que Deus colocou no seu coração, não só por você, mas por quem está do seu lado. E se você ainda não entende para que você nasceu, seja humilde de reconhecer isso, cara. Falando, Deus, eu não sei para que eu nasci, eu não sei porque eu estou aqui. Eu vejo o cara do meu lado, fluindo no teu espírito, fazendo, acontecendo, e eu não sei o que eu tenho que fazer, cara. Seja sincero com Deus. Quando eu me converti, eu passei por isso, cara. Eu ficava, Deus, para que eu nasci? Para que eu existo? Por quê? Por quê? Por que eu nasci numa família assim? Por que eu não nasci numa família perfeita, igual eu vejo uma penca de gente? Por quê, cara?
Eu contestava isso. E eu orava por isso todo dia, cara. Até que Deus me mostrou para que eu nasci. E agora eu entendo, cara. E eu resolvo as minhas crises assim. Quando eu tenho crises, cara, que eu também tenho crises existenciais, eu penso, caraca, não sei o que, eu trago a memória. Eu não, cara. Eu estou passando por essas aflições, mas eu sei para que eu nasci. Eu sei para que Deus me criou. E você precisa buscar isso, cara. Você precisa buscar isso. A última parte, cara, abra aí, em Apocalipse 2. Vamos ler, cara. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Cara, quando eu li essa passagem, mano, eu senti o Senhor falando diretamente a mim, mano. Diretamente. Tipo, eu me identifiquei 100% com isso aqui, mano. Eu olhei assim, caraca, mano. Eu odeio os falsos profetas. Eu odeio as pessoas que pregam mentiras. Eu odeio tudo isso, luto contra isso. Tento desmascarar isso o tempo inteiro. Me identifiquei muito com isso, mano. E quando eu li a parte do tenho contra ti uma coisa, que você deixou o primeiro amor, cara, foi uma facada no meu peito. Porque eu pensei assim, caramba, mano. O que eu fazia que hoje eu não faço mais? Eu fiquei pensando, caraca, quando você se converte, tudo é novo, tudo é lindo. Tudo é lindo, você se encanta com tudo no reino de Deus. Mas às vezes, cara, por causa das adversidades da vida, você passa a não acreditar mais, cara. E você passa a não buscar mais da forma que você buscava. Eu lembrei, cara, eu acordava todo dia de madrugada para buscar o Senhor, todo dia. Eu jejuava sempre, e jejum para mim é uma coisa que, tipo assim, é difícil, porque eu passo mal. Mas eu pensei assim, cara, eu fazia isso. E Deus estava tão presente, mano. Tão presente, cara. Não precisava de mais nada. De mais nada. Podia o mundo cair, cara, ao meu lado. Que Deus estava comigo, e Ele era o meu alimento diário. E na hora eu pensei assim, caramba, mano. Por que eu não acordo de madrugada para orar? Por causa do cansaço? Por causa da preguiça? Por quê? Eu fiquei pensando, caramba, mano. Deus quer que eu volte às primeiras obras, cara. Deus quer que eu volte à essência, mano. E Deus quer que você volte à essência. Quero pedir para o louvor subir. Quero que você traga a memória agora, mano. O que é que você fazia no início? O que é que você fazia no início da tua trajetória? Quando só Deus importava e que hoje você não faz mais? O que é que roubou esse tempo que você tinha tão especial para Deus
em horários curiosos, tipo de madrugada, como era o meu tempo com Deus. O que é que te roubou isso, cara? O que é que te roubou isso? É engraçado, porque eu tava conversando com a Carol, aí eu falei assim, caraca, eu tenho que voltar a jejuar e tal, tenho que jejuar. Aí a Carol foi e falou comigo exatamente isso. Aí eu, não, mano, vou voltar. E voltei e, cara, tem sido incrível, porque Deus manda a gente voltar às raízes, mano. Deus manda isso, cara. Volte a praticar aquilo que você fazia, cara. Porque você vai ser tratado igual uma criança novamente. Deus vai te pegar no colo, cara. E a outra coisa, cara, que Deus manda você pensar hoje. Lembra-te, pois, de onde caíste, cara, e arrepende-te. O que é que fez, cara? O que é que fez você desanimar? O que é que fez você desacreditar daquilo que Ele tem para você? Como eu falei no início, eu sei que muitas pessoas aqui sabem o para que foram chamados. Mas por que você desanimou? O que foi que deu errado na sua caminhada? O que foi que te deu esse tropeço e você hoje não consegue mais enxergar? O que foi isso, cara? Quero pedir para vocês se colocarem de pé, cara. Feche seus olhos, cara. Feche seus olhos. Eleva os seus pensamentos a Deus, cara. Acredite que você não está aqui à toa, cara. Acredite que Deus tem algo especial para você hoje. Sabia, cara, como eu falei, eu sabia que hoje seria difícil. Hoje seria difícil. Mas Deus fala pra você, cara, eu conheço a tua dor, mano. Eu conheço a dor mais profunda do seu coração. O medo mais enraizado do teu peito. Eu conheço. Pensa agora, cara. Pensa agora e fala com Deus. Será que você conhece? Será que você sabe o para que você nasceu? Será que você entende o porquê disso? Deus quer te revelar isso hoje, cara. E se você crê, Ele vai te revelar. Mas se você não quiser, você continua com essa dúvida, cara. Mas se você quer, peça ao Senhor.